Pensa só comigo. E se alguns dos presentes mais bem-intencionados que a gente recebe na vida fossem, na verdade, barreiras invisíveis para a nossa prosperidade? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, nem todo presente vem embrulhadinho com laço de fita. Na verdade, os mais poderosos, aqueles que realmente moldam a nossa vida, são completamente invisíveis. E é aí que está o pulo do gato. Esses presentes são, na verdade, ideias. Sabe? Crenças, valores que a gente vai absorvendo ao longo do tempo. E o problema é que, uma vez que a gente aceita isso como verdade, pronto. Elas viram uma espécie de piloto automático da nossa vida, governando tudo o que a gente faz e, no fim das contas, para onde a gente vai. Então, vamos lá. Vamos começar a desembrulhar esses presentes. Esses presentes invisíveis e muitas vezes bem perigosos, que vão passando de pai para filho, sabe? De geração em geração. E o primeiro grupo de presentes que a gente vai analisar são aqueles que atacam a própria ideia de ter dinheiro. São crenças que vão direto na raiz da nossa relação com a riqueza. Esse aqui é um clássico, né? Aquela ideia de que dinheiro é sujo, que está sempre ligado a alguma coisa errada. Corrupção, ganância, egoísmo. Quando se cria essa associação negativa, o que acontece? Inconscientemente, a gente começa a empurrar o dinheiro para longe. E a consequência disso é inevitável. Como diz a fonte, aquilo que a gente demoniza não fica na nossa mão. É simples. Se no fundo a gente acredita que dinheiro é ruim, a nossa própria mente vai dar um jeito, vai criar uma sabotagem perfeita para a gente se livrar dele o mais rápido possível. Olha só que perigo! Um outro presente bem comum é confundir humildade com pobreza. Aquela crença de que, para ser uma pessoa do bem, uma pessoa espiritualizada, é quase uma obrigação ser pobre, viver na dificuldade, sabe? Mas é super importante separar as coisas. Humildade de verdade tem a ver com caráter. É sobre saber o próprio valor, mas sem ser arrogante. Agora, essa falsa humildade, ela faz outra coisa. Ela transforma a falta de dinheiro numa identidade, como se a miséria fosse algo nobre, uma virtude. E não é nada disso. O problema é que isso não para só no dinheiro, não. Essas crenças vão mais fundo. Elas começam a atacar o nosso potencial, sabe? Alimentando medos que, pouco a pouco, vão fazendo a gente se sentir menor. É o que a gente pode chamar de presente do medo da abundância. É aquele medo de crescer e aparecer demais, medo de mudar de círculo de amizades e, principalmente, um pavor do que os outros vão pensar e falar. Vira um freio de mão puxado na nossa vida. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo de forma brilhante. Para prosperar, seja com o dinheiro ou na vida pessoal, a gente precisa se expandir, sair da casinha. E esse presente do medo faz exatamente o contrário. Ele treina a gente para ficar pequeno, para ficar escondido, porque ali, supostamente, é mais seguro. Agora, a gente chega talvez no presente mais cruel de todos, o da identidade limitada. É aquela historinha que a gente fica contando para si mesmo sobre quem a gente é e, o que é pior, sobre tudo aquilo que a gente não pode ser ou ter. Escuta só essas frases, porque elas são verdadeiras âncoras. A gente como a gente não fica rica. Isso aí não é para nossa realidade. Na nossa família sempre foi assim. Cada uma delas é um tijolo a mais no muro, reforçando uma identidade pequena, uma caixinha que prende a gente. E aí o resultado é direto. A vida do lado de fora acaba sendo um espelho do que a gente acredita por dentro. Se a identidade é pequena, a vida vai ser pequena. Não tem muito para onde correr. Bem, agora a gente vai entrar num campo um pouco mais delicado, que é como algumas crenças espirituais, quando distorcidas, acabam virando uma desculpa perfeita para a inércia, para a falta de atitude. É o tal presente da fé passiva. Sabe aquela ideia de que só ter fé já resolve tudo? Sem precisar de ação, de plano, de esforço? É usar o Deus proverá como um salvo-conduto para não fazer a própria parte, para não se preparar para nada. E aqui a diferença é brutal. Uma fé verdadeira, uma fé que constrói, ela te bota em movimento, ela te dá atitude. Já essa fé passiva vira só uma desculpa com cara de espiritualidade para não agir, para terceirizar a responsabilidade pela própria vida. Tem também o presente do sofrimento glorificado. É aquela doutrina de que viver na luta o tempo todo é normal. Pior, que é um sinal de que a pessoa é especial, quase santa. Que descansar é coisa de gente fraca e que a vida tem que ser essa batalha sem trégua. Só que a fonte vira essa lógica de ponta cabeça. Sofrimento constante
Não é um objetivo, não é uma medalha. É um alarme, um sinal vermelho piscando, dizendo que tem alguma coisa muito errada ali e que precisa de uma mudança urgente. E, para fechar essa sessão, temos um último presente envenenado: o perdão mal compreendido. É quando a ideia de perdoar é distorcida e vira uma desculpa para permitir abuso, inclusive financeiro, e exploração. O resultado prático disso é devastador. A pessoa simplesmente perde a capacidade de dizer não, de botar limite. E aí fica impossível construir qualquer patrimônio, qualquer segurança, porque os recursos estão sempre sendo sugados por outras pessoas. Ok, então a grande pergunta é: como é que se quebra esses ciclos? Agora, para fechar, vamos juntar todas essas peças e entender o que todos esses presentes têm em comum. E aqui está a ideia central de toda essa nossa conversa. Sabe aquelas crenças que são vendidas como valores importantes? Se na prática elas impedem o crescimento, se elas sabotam a prosperidade, elas não são virtudes. A origem delas, segundo a fonte, é uma só: o medo. É um medo fantasiado de verdade. E a gente termina com uma provocação, uma reflexão. Nem todo presente que a gente recebe precisa ser guardado para sempre. A pergunta final é: desses presentes todos que a gente herdou, quais deles já estão mais do que na hora de serem devolvidos ao remetente?